alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje é dia 21/5/2020, vamos dar início ao grupo 4, vamos trabalhar o capítulo 5 em duas partes. A parte 1 é que nós vamos começar hoje falando da Mesopotâmia, e a parte 2 nós vamos falar do Egito em outra aula, tá? Hoje vamos analisar os seguintes módulos, 28, 29, 30 e 31. Nesse capítulo, nós vamos então analisar os povos no mundo, começando pelas primeiras civilizações que nós temos vestígios, que representam então o início de toda a história, tá? Como nós vimos naquela linha cronológica, nós temos então o período pré-história e o período chamado como história, que é a partir do surgimento da escrita. Então, a partir desse momento, a gente vai vendo todos os surgimentos das grandes civilizações. Começaremos pela Mesopotâmia e a seguinte será o Egito. Essas duas civilizações contribuíram e muito para a formação de outros povos. É assim que a gente vai começar a aula de hoje. O que significa Mesopotâmia, tá? Então, a gente tem lá no berço da África, tá? Ali na região mais norte central, a gente diz que foi o começo da civilização. Por que a gente fala começo da civilização? Porque é da onde nós temos vestígios, né? Nós temos história arquivada, anexada, contada. Então, a gente pode mencionar a humanidade que é de lá aonde começou, onde surgiu o começo da nossa história. Então, Mesopotâmia significa região entre rios, mais conhecida como a região fértil. Aí no mapa de vocês estão vendo que é o crescente fértil. Por que crescente fértil? Ela está localizada numa região desértica e possui rios. Então, a Mesopotâmia tem o Tigre e Eufrates, em meio ao deserto. Na introdução, diz o seguinte: o desenvolvimento das atuais sociedades contemporâneas está ligado ao Oriente Médio, que é essa região que nós vamos estudar. Começando na apostila de vocês, né? Como eu já havia dito, que a Mesopotâmia significa a região entre dois rios. Então, atualmente, essa região está localizada os seguintes países: o Iraque, tem uma parte também da Síria e do Kuwait. Essa região, né, tem a maior parte do Egito, aonde se formou o crescente fértil. Ela é vizinha, né? E a gente tem de um lado o crescente fértil, que é a Mesopotâmia, e do outro lado nós temos o Egito com o rio Nilo. Então a gente chama que é um crescente fértil. Em meio ao deserto, nós temos então esses rios. Nessa região não havia um país centralizado, mas vários povos, vários povoados que são os que nós vamos estudar nesse capítulo, tá? Destacando os povos sumérios, babilônicos, assírios e os caldeus. Os povos sumérios se desenvolveram com algumas técnicas agrícolas. Tinha muitas mudanças na sua organização. A região se desenvolveu os primeiros centros urbanos, aonde começou a criar os primeiros vilarejos, as primeiras cidades. Os sumérios, além de possuir domínio da escrita, também foram os primeiros inventores, isso mesmo, da roda, possibilitando o transporte e levando a comunicação a todos os outros povos. Já os babilônicos, né, a gente fala que eles se fixaram na região de Acade, que se transformou na Babilônia, estabelecendo o primeiro império babilônico. Aí na apostila de vocês têm então o código de Hammurabi. Esse código, ainda que se tivesse duras penas, né, duras penas para quem descumprisse, ele então servia como basicamente um projeto de lei, assegurando todas as punições para os seus descumpridores da lei. Os assírios viviam no norte da Mesopotâmia, criaram um poderoso exército. Eles defendiam os povos de acordo com as invasões desses imigrantes, formaram cavalarias,
criaram então carros de combate com as rodas, assim como a contribuição da invenção da roda, os processos e técnicas na agricultura. Nós vamos ver então os caldeus tendo uma outra contribuição no processo de urbanização. Esses caldeus, eles se tornaram o mais importante império desse momento da história. Isso mesmo. Eles se estabeleceram na Babilônia, onde o principal rei foi o Nabucodonosor. Isso, o que aconteceu lá? Ele conquistou o reino de Judá, destruiu o templo de Jerusalém e levou o povo hebreu na origem, né, no caso para sua região, que viviam como escravos. Esse momento ficou conhecido como o cativeiro da Babilônia, citação bíblica também, tá? A gente vê que estima-se que nesse período foram construídos vários jardins suspensos, templos, muralhas. A Bíblia, que é o livro sagrado dos cristãos, também relata a existência desse jardim suspenso. O fim do império de Nabucodonosor deveu-se a grandes problemas internos à expansão com o povo persa, que nós vamos ver mais à frente. E essas conquistas foram boas e foram ruins. A gente pode analisar então a grande contribuição dos caldeus para a urbanização das cidades, né? Então a gente vê aí a construção de zigurates, que são esses grandes templos, servia como altar, como observatório astronômico, ponto de observação das enchentes, também utilizava para a moradia dos sacerdotes, templos, celeiro, né, e oficinas dos artesãos. Então a gente vê aí que os caldeus deram uma boa contribuição. A economia na Mesopotâmia, ela então se intensificou primeiramente pelo sistema de herança. Sim, os bens, né, que tem direito a pessoa que recebe de um ancestral, direto ou indireto. Então, a gente tem aí o sistema de herança sendo iniciado lá na época da Mesopotâmia. Bom, compra e venda de propriedades já se tinham, os selos com o símbolo, então, da qual reino se pertencia também. Vocês têm aí a imagem dos selos cilíndricos, né? Que selavam, então, de qual reino pertencia aquele documento, aquela região. Já passaram a produzir e a confeccionar, como que eu posso explicar para vocês melhor? O cultivo mais evoluído na agricultura e eles passaram não só mais utilizar a tração animal, mas também a desenvolver pequenos tratores, né, aonde eles pudessem plantar numa imensidão muito maior. Então eles pararam de plantar pouco com uma única família e passaram a contratar novas pessoas para também trabalhar nessa produção de alimentos. A vida cultural na Mesopotâmia. E vocês têm, né, aí do lado um brinquedinho, um esculpido, a cerâmica não só mais confeccionada, mas também pintada, detalhada, as representações nas paredes mostrando o trabalho escravo, né? Então a gente vê aí que a sociedade ela passou a começar a ter então status social, ter hierarquia. Então a gente tinha lá o grupo de homens livres da camada dominante, que era sacerdotes, nobres, oficiais do exército, eles tinham o poder de toda a riqueza. Os homens livres de média e baixa posição, que eram funcionários públicos, artesãos, comerciantes, camponeses, trabalhadores dos centros urbanos, e os escravos, que eram prisioneiros de guerra ou então por dívida, tá? Temos outras contribuições do povo que se desenvolveu na Mesopotâmia. Temos em relação à astronomia, né? Eles já faziam a leitura desses 12 meses lunares por ano, 7 dias da semana, 12 horas. Então, eles já começaram a organizar o dia a dia de acordo com esse processo astronômico. Na matemática também, eles difundiram as numerações, de sexagemal. Lá no final do vídeo, eu coloco para vocês um videozinho das grandes civilizações e lá vocês vão ver como que conta. Lá a religião era antropomórfica. O que significa isso, então? Então, eles tinham aí, dentro da religião,
um sistema politeísta, pois possuía muitos deuses com a característica antropomórfica, metade humano e metade animal, né? Possuía esses deuses que detinham sentimentos como humanos, que amavam, né? Que combatiam entre si também. Então, as cidades eram divididas por outros povos, por outras divindades. Então, vocês têm aí Marmaduke, na Babilônia, Assur, na Assíria, a deusa maior era Ishatar, deusa da vitória e do amor, também conhecida por Inanna. Praticavam adivinhações, magia, astrologia. Consultem o material do infinito. E agora eu reservei para vocês um videozinho das grandes civilizações. Esperem um pouquinho, porque ele está com atraso de 25 segundos, tá? Mas ele já começa. Grandes civilizações. Mesopotâmia, primeira parte. Se qualquer um de nós quiser saber sobre a própria vida, podemos começar a olhar para trás e relembrar nossas histórias. Era uma vez um pequeno bebezinho. E a partir disso, podemos aprender sobre nossas vidas. Mas para saber realmente quem somos, precisamos saber de onde viemos. Por isso, talvez, nós devamos começar com as histórias dos nossos pais. Era uma vez os meus pais. E isso nos daria um pouco mais de informação, saber o que os nossos pais foram e de onde vieram. Mas para realmente conhecer as histórias dos nossos pais, temos que aprender sobre os nossos avós. Mas onde nasceram nossos avós? Eles também já foram pequenos um dia. Então quer dizer que a nossa história deve ser sobre os nossos bisavós? Ou tataravós? Ou tataravós? Era uma vez, no início da história... Tudo bem, então vamos começar realmente do começo. Há cerca de 9.000 anos, as pessoas estavam apenas deixando de viver em cavernas. Elas começaram a construir casas, aprenderam a plantar, colher alimentos, criar gado e formaram as primeiras vilas e cidades. Então, Era uma vez, na história das civilizações... a história começa em um lugar cercado por 2 rios, o Tigre e o Eufrates. Uma vasta área plana, em forma de uma grande meia-lua, com terra fértil, clima confortável e muita água fresca que descia das montanhas. Esse lugar foi chamado de Mesopotâmia, que em grego significa terra entre 2 rios. Hoje, esses 2 rios correm através da Turquia, da Síria e do Iraque e desembocam no Golfo Pérsico. Do nomadismo ao sedentarismo. Um grupo de nômades chegou à Mesopotâmia por volta do ano 6000 a.C. e lá eles aprenderam a plantar sementes e a colher alimentos. Desde que deixou de ser necessário sair em busca de alimento, esses grupos se estabeleceram em casas e formaram os primeiros povoados da história. Mas o que vamos comer, mamãe? Vamos plantar a nossa comida, filha. Graças à agricultura e à pecuária, essas pessoas deixaram de ser nômades, o que significa que elas sempre se deslocavam em busca de alimento. Em vez disso, agora ficavam em um único lugar o ano inteiro. Isso é chamado de sedentarismo. Esses povos se beneficiariam dessa vida sedentária de várias formas. Começaram a dividir o trabalho e criaram ofícios novos e diferentes. Foi assim que apareceram profissionais como pedreiros, padeiros, sapateiros e fazendeiros, dentre outros. E havia também aqueles que se dedicavam a governar e a proteger seu povo. Em outras palavras, os soldados e os governantes. Essa nova estrutura deu às pessoas mais tempo para rezar, para construir os primeiros templos e para preparar os primeiros sacerdotes.
A notícia do sucesso dos povos que viviam na Mesopotâmia foi espalhada por toda parte. E as pessoas vieram de diferentes regiões para povoar essas terras. O mais importante desses povos foram os sumérios. Entre 4.000 e 2.400 anos antes de Cristo, os sumérios construíram várias cidades, como Uruk, Ur, Uma, Nippur e Lagash. Os sumérios também inventaram a primeira forma de escrita. Por isso, hoje, são considerados a civilização mais antiga do mundo. O motor da história. Então, temos um terreno fértil, criação de gado nos pastos, cidades, um governo, um exército e sacerdotes. Legal! Com tudo isso, podemos dizer que aqui temos uma sociedade, não é mesmo? Mas isso é tudo que há de ter numa sociedade? Não. Havia ainda muitas coisas a descobrir. Naquele momento, os sumérios estavam aperfeiçoando as técnicas de pecuária e de agricultura, e logo começaram a produzir mais alimentos do que precisavam. Tendo todos os alimentos, as pessoas tinham mais tempo para trabalhar em outras coisas, como a plantação de outros produtos. Então, rapidamente, produziram mais do que o necessário. Então, o que eles faziam com tudo que sobrava? Eles vendiam a outros povos, em troca de dinheiro ou de outros produtos que eles não tinham. Esse foi o princípio do comércio. Além disso, os sumérios foram os primeiros a usar a roda para o transporte. Isso os ajudou a chegar a terras muito distantes com cargas pesadas de mercadorias. Os comerciantes precisavam contar tudo o que compravam e vendiam. Assim, as primeiras formas de matemática foram desenvolvidas. Os sumérios contavam usando as falanges dos dedos. Vamos ver como. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É isso aí. Cada vez que uma mão estava concluída, um dedo da outra mão se levantava. Um sumério poderia contar até 60 com as mãos. Esta forma de contagem foi chamada de sistema sexagimal. E apesar de milhares de anos terem se passado, nós ainda usamos esse sistema. Por exemplo, dividimos a hora em 60 minutos, 1 minuto em 60 segundos e o ano em 12 meses. A Idade do Ferro. O desenvolvimento do comércio criou muita riqueza. E a acumulação de riqueza gerou muito poder. Mas o comércio não era a única maneira de obter riquezas e poder. Não estou indo para o comércio pelo dinheiro. Eu estou indo tomá-lo para mim. Invadir territórios e tomar a riqueza dos outros foram a causa das primeiras guerras. Ao longo dos séculos, os povos que tinham os melhores exércitos eram os únicos que poderiam ter as maiores riquezas. Exércitos poderosos poderiam tomar à força tudo que estava a seu alcance, especialmente ouro, prata e outros metais preciosos. Esses invasores também capturavam os habitantes dos povoados invadidos, forçando-os a trabalhar como escravos. O invasor, como era conhecido o rei Sargão, conduzia o povo da Acádia. Sob o comando desse rei ambicioso, os acádios desceram das montanhas do norte da Mesopotâmia e até o ano 2370 a.C. conseguiram conquistar todas as cidades sumérias. Foi assim que Sargão foi o primeiro rei na história a criar um império. Eu ganhei! Eu sou o maior! Mas os herdeiros de Sargão morreram. O império ruiu e as terras foram divididas ao longo dos séculos. Até que vieram os assírios. Eles formaram um exército incrivelmente poderoso por volta do ano 1000 a.C. e conseguiram conquistar e controlar toda a região. Os assírios tinham carros de guerra incríveis e um exército de infantaria e cavalaria. Mas a maior vantagem foi quando eles aprenderam a fazer armas de ferro, que eram mais fortes e mais poderosas do que todas as armas de bronze. Isso deu aos assírios uma enorme vantagem. Vamos usar nossa bússola do tempo para descobrir mais sobre a história das ferramentas. O Homo habilis, que significa homem habilidoso, surgiu na África há cerca de 2 milhões de anos. Esse ancestral dos seres humanos foi o primeiro a fazer ferramentas de paus e pedras. Era o início da Idade da Pedra.
1 milhão de anos depois, o Homo habilis tinha evoluído para o Homo erectus, que significa homem ereto. Os Homo erectus fizeram as melhores ferramentas, construíram abrigos simples e aprenderam a usar o fogo. Há apenas 15 mil anos, arcos e flechas com pontas feitas de ossos ou pedras foram usados pela primeira vez. Em seguida, as primeiras ferramentas e armas de metal foram fabricadas na Mesopotâmia há cerca de 7 mil anos. Elas eram feitas a partir de um metal flexível chamado cobre. Há cerca de 5 mil anos, os habitantes da Mesopotâmia descobriram que se derretessem o cobre em fornos e o misturassem com outro metal flexível chamado estanho, eles poderiam fazer um metal muito mais forte. Senhoras e senhores, esse era o início da Idade do Bronze. Mas não terminou por aí, porque a natureza ofereceu um metal muito mais forte, chamado de ferro. Porém, era preciso temperaturas muito altas a fim de transformá-lo em qualquer coisa. E ninguém naquela época sabia como fazer isso. As pessoas descobriram, por acaso, uma técnica para derreter o ferro há 3 mil anos. Com essa descoberta, fizeram armas mais fortes e ferramentas mais eficientes. A Idade do Ferro tinha chegado. No próximo episódio, Mesopotâmia, segunda parte... Além do tamanho, a Babilônia ultrapassa em esplendor qualquer cidade do mundo conhecida até hoje. A antiga cidade de Babilônia foi o lar de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Vários jardins foram construídos nas paredes, de forma que pareciam estar flutuando no ar quando vistos de longe. Essa maravilha foi chamada de os Jardins Suspensos da Babilônia. No último episódio de Grandes Civilizações, um grupo de nômades chegou à Mesopotâmia por volta do ano 6000 a.C. e lá eles aprenderam a plantar sementes e a colher alimentos. Desde que deixou de ser necessário sair em busca de alimento, esses grupos se estabeleceram em casas e formaram os primeiros povoados da história. Mas o que vamos comer, mamãe? Vamos plantar a nossa comida, filha. O mais importante desses povos foram os sumérios. Os sumérios também inventaram a primeira forma de escrita. Por isso, hoje, são considerados a civilização mais antiga do mundo. Grandes Civilizações. Mesopotâmia, segunda parte. Palavras são levadas pelo vento. Mas se você escrevesse essas palavras, então elas teriam alguma permanência. Escrever é uma maneira de colocar os pensamentos e ideias de forma concreta. Quando você escreve alguma coisa, isso fica para alguém ler. É a escrita dos povos antigos que dá a melhor imagem aos historiadores sobre os pensamentos e ideias desses povos que viveram há muito tempo. O conceito desenvolvido de escrita serviu para registrar os modos de vida e expressar ideias e pensamentos. Os mesopotâmicos antigos não tinham papel para escrever, então usavam certos minerais misturados com água para fazer argila, que colocavam em moldes. Enquanto a argila estava mole, era possível escrever sobre ela. Em seguida, era cozida em fornos e ficava dura, tornando permanente o que estava escrito. As marcas sobre esses tabletes de argila eram feitas com cunhas, cuneus em latim, ou pregos. Por isso, esse tipo de escrita foi chamada de cuneiforme. No ano 1792 a.C., um rei chamado Hammurabi uniu o reino da Babilônia e decidiu que as leis tinham que ser não apenas escritas, mas gravadas em pedra. Ele pensou que se as leis estivessem acessíveis para todo mundo ler, as pessoas seriam mais capazes de compreendê-las e de determinar se alguém era culpado ou inocente.
uma enorme pedra de basalto foi gravada com 282 leis. Essas leis deveriam ser seguidas por todos no reino. Esse foi o primeiro código de leis da história. O princípio básico do Código de Hammurabi foi uma tentativa de fazer tudo com justiça. Se uma pessoa prejudicasse alguém, ela seria punida com o mesmo crime que cometeu. Em outras palavras, olho por olho, dente por dente. Babilônia, cidade eterna. Além do tamanho, a Babilônia ultrapassa em esplendor qualquer cidade do mundo conhecida até hoje. Isso foi o que o grande viajante Heródoto de Halicarnasso disse em 450 a.C., quando chegou à Babilônia. Heródoto foi um grego que viveu no século V a.C. e é considerado o primeiro historiador do mundo. A antiga cidade de Babilônia foi o lar de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Vários jardins foram construídos nas paredes, de forma que pareciam estar flutuando no ar quando vistos de longe. Essa maravilha foi chamada de os Jardins Suspensos da Babilônia. A lenda diz que os maravilhosos jardins adornados com plantas exóticas foram construídos pelo grande rei Nabucodonosor II. Sim, eu fiz isso em homenagem à minha esposa, que queria lembranças das flores de sua infância. Nabucodonosor II viveu há cerca de 600 anos antes de Cristo e herdou o grande reino da Babilônia de seu pai, que havia derrubado os assírios e conseguido a independência da Babilônia. Nabucodonosor II também conquistou a Judéia e Jerusalém. Por isso é que ele era retratado como um homem muito cruel na Bíblia. Mas foi graças ao reinado de Nabucodonosor que a Babilônia se tornou uma cidade linda e maravilhosa, conhecida como a Pérola da Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, os deuses eram adorados em templos chamados zigurates. Havia um enorme zigurate na Babilônia, e dizem que ele tinha uma torre de 90 metros de altura que parecia subir aos céus. Astronomia. Como praticamente todas as pessoas ao longo da história, os babilônios observavam o céu à noite. Os babilônios acreditavam que a Terra era um disco fixo e que o céu era como uma esfera que circulava em torno dela uma vez por dia. Por isso as estrelas permaneciam no mesmo lugar noite após noite. Foi assim que eles também notaram que havia corpos celestes que se moviam por conta própria em diferentes direções. Os babilônios consideravam que estes corpos celestes tinham poderes mágicos e sobrenaturais. Os padres dedicaram suas noites a estudá-los e deram a eles nomes que hoje conhecemos: Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Hoje sabemos que esses corpos celestes em movimento são os planetas. E cada um se move independente das estrelas, pois giram em torno do Sol. Os babilônios acreditavam que esses 5 planetas eram deuses poderosos e que esses deuses controlavam o destino da humanidade. Os sacerdotes começaram a usar o movimento desses corpos para interpretar sorte ou azar. Usar esses movimentos para interpretar o mundo foi a forma como os babilônios inventaram o que hoje chamamos de astrologia. Alguma vez você já se perguntou por que há 7 dias na semana? Bom, foram os babilônios que organizaram a semana em 7 dias nomeados, em muitas línguas, como esses 5 planetas, o Sol e a Lua. Em várias línguas até hoje, existe essa relação com os corpos celestes. Em inglês, segunda-feira, Monday, dia da Lua, sábado e domingo, Saturday, dia de Saturno, e Sunday, dia do Sol. A Epopeia de Gilgamesh. A mais antiga história escrita que conhecemos vem dessa época. Trata-se de um lendário herói chamado Gilgamesh. Filho de uma deusa e de um semideus, Gilgamesh foi um rei muito valente, bonito e que também achava que era invencível. Os deuses pensaram que esse rei era um pouco vaidoso e decidiram ensinar-lhe uma lição. Por isso criaram Enkidu, um poderoso rival. Gilgamesh e Enkidu disputavam batalhas épicas, mas como nenhum conseguia vencer, decidiram que se fossem amigos teriam muito menos trabalho do que se lutassem. Esse foi o começo de uma grande amizade. Mas havia um desafio maior para Gilgamesh. Ele tinha uma grande admiradora chamada Ishtar, a deusa do amor. Mas ele resolveu ignorá-la. Os deuses não gostaram de ser ignorados e por isso decidiram puni-lo, matando Enkidu.
Louco com o pesar pela morte de seu amigo, Gilgamesh decidiu tentar ser imortal. Sua busca o levou a um mar perigoso, em que a planta da eterna juventude podia ser encontrada. Mas uma serpente tirou a planta mágica do alcance do rei, e por isso ele perdeu para sempre a esperança de ser imortal. Assim termina a primeira história, e assim termina a nossa história da primeira civilização, que remonta 9.000 anos até as planícies férteis da Mesopotâmia e ao início da história da civilização. Vamos usar nossa bússola do tempo para descobrir mais sobre as pirâmides. Se olharmos para os antigos templos da Mesopotâmia, podemos ver que eles têm uma forma que é muito familiar a nós. Uma pirâmide. Mas não foram os egípcios que construíram as pirâmides? Sim, as pirâmides mais famosas são no Egito. Mas muitas outras civilizações construíram templos com essa forma. Na verdade, muitas civilizações que não tinham absolutamente nenhum contato umas com as outras, em vários cantos do mundo e em diferentes momentos, construíam todos os seus templos em forma de pirâmides. Nós já vimos os zigurates da antiga Mesopotâmia. Esses templos foram construídos há cerca de 5.000 anos. No mesmo momento em que as grandes pirâmides estavam sendo construídas no Egito, os mesopotâmicos também foram construindo seus magníficos templos zigurates. Cerca de 2.600 anos depois, do outro lado do globo, uma civilização que nunca tinha estado em contato com o Egito ou com a Mesopotâmia estava construindo os próprios templos em forma de pirâmide. A civilização Maia. Assim como os zigurates da Mesopotâmia, os templos maias eram utilizados pelos sacerdotes para honrar seus deuses em cerimônias religiosas. E na América Central, por volta do ano 150 d.C., os membros de uma civilização chamada Teotihuacan iniciaram a construção da impressionante Pirâmide do Sol. Eles não usavam blocos de pedra como os egípcios, mas montes de terra cobertos de pedaços de lava petrificada. 50 anos mais tarde, os Teotihuacan completaram uma pirâmide medindo quase 64 metros de altura e com 365 degraus, um para cada dia do ano. 1.200 anos mais tarde, os astecas continuaram essa tradição na Mesoamérica. Na lendária cidade de Tenochtitlan, foram construídos 25 templos que imitavam as montanhas para chegar ao céu. Essas pirâmides provocavam medo e respeito, e às vezes cerimônias envolvendo sacrifícios humanos eram realizadas em altares de pedra no topo dessas pirâmides.